falta de luz solar costuma ser uma sentença de morte agrícola. Isso é o que a maioria pensa. Mas a biologia vegetal oferece brechas. Mesmo com apenas algumas horas de irradiação diária, é possível extrair colheitas significativas de biomassa comestível. Eu passei temporadas cultivando entre estruturas de concreto e copas densas de árvores. A luz era escassa. O resultado, porém, foi calculado e eficiente. O plano consiste em 20 vegetais especificamente adaptados para operar com fotossíntese reduzida. A lista começa agora. A primeira espécie é a acelga. Na prática agronômica, ela funciona como um mecanismo de resistência para zonas de sombra. Coloque-a sob luz difusa e o metabolismo da planta não desacelera. Ela opera quase como uma cultura perene, regenerando tecidos constantemente. O protocolo de manutenção é estritamente técnico. Com uma tesoura de poda, removem-se apenas as folhas periféricas maduras. O meristema central deve permanecer intacto. A planta reage ao corte bombeando seiva para o centro, forçando um novo ciclo de crescimento vegetativo imediato. Para quem busca uma verdura folhosa capaz de suportar negligência temporária, esta é a escolha lógica. Em condições ideais de umidade e nitrogênio, a planta atinge dimensões consideráveis. Aqui existe um detalhe botânico crucial. Porque uma única semente gera múltiplos brotos. O que o olho humano percebe como um grão individual é, na verdade, um glomérulo, uma cápsula corticosa contendo múltiplos embriões viáveis. Ao plantar uma unidade, vê-se emergir do solo 2 ou 3 plântulas simultaneamente. Isso é biologicamente normal. Nesta etapa, aplica-se o desbaste seletivo. Removem-se os espécimes menores para que o dominante absorva todos os recursos minerais. Ou, se houver volume de solo suficiente, permite-se a competição natural entre os caules. A logística de implantação oferece versatilidade. A acelga aceita semeadura direta no local definitivo, adaptando-se rapidamente a canteiros com menor incidência térmica. Se o produtor preferir o controle de viveiro, o transplante de mudas também apresenta alta taxa de sucesso. Trata-se de um organismo com tolerância ao frio em nível celular. É exatamente por isso que ela prospera na sombra. A ausência de sol direto evita a queima dos tecidos e reduz a evapotranspiração. Observando os talos de perto, nota-se a saturação de pigmentos. Vermelhos rubis, amarelos intensos e brancos puros. Misturas genéticas criam um efeito visual complexo no canteiro, mas a função principal é a nutrição. As folhas são largas, espessas e carregadas de água. Elas resistem ao processamento térmico na cozinha sem desintegrar, mantendo a estrutura fibrosa. O ritmo de produção é binário. Corte a demanda, aguarde a recuperação, repita. Se houver um saco de cultivo ocioso ou um canto de terreno improdutivo, a acelga ocupa esse nicho ecológico. Ela não exige luz plena. Ela exige apenas solo e tempo. A produtividade do setor sombreado está assegurada. 35 dias. Esse é o tempo exato para converter sombra e solo em alimento denso. A alface de folha não exige sol pleno para prosperar. Ela é uma máquina biológica de adaptação. Em canteiros de baixa luminosidade, o metabolismo da planta desacelera apenas uma fração, sem comprometer a viabilidade. Para o produtor focado em rendimento, a escolha genética é o primeiro passo crítico. Selecione variedades com janelas de maturação curtas. O objetivo é colher cedo. Foque em tipos velozes.
que completam o ciclo entre 35 e 45 dias. As variedades de ciclo longo, acima de 55 dias, representam um erro de cálculo logístico neste ambiente. Por que transplantar mudas em vez de semear direto no local sombreado? A semente no solo frio e escuro entra em estado de latência ou desenvolve-se com lentidão extrema. A germinação falha. A estratégia correta é a pré-incubação. Inicie as mudas sob luzes artificiais controladas ou em viveiros ensolarados. Você cria plantas robustas, com sistema radicular já formado. Ao transferir essas mudas para a sombra, elas não precisam lutar para nascer. Elas apenas continuam a expansão foliar. O espaço físico é o mesmo, mas a eficiência temporal dobra. A fisiologia da alface joga a favor dessa tática. As raízes são superficiais e a estrutura é composta majoritariamente por água. A sombra atua como um regulador térmico, mantendo o solo fresco e a umidade estável. Sob sol direto, a folha queima e as bordas tornam-se crocantes pela desidratação rápida. Na sombra, o tecido vegetal se preserva. De perto, percebe-se a diferença. A folha mantém um verde uniforme, sem necrose nas pontas. Menos estresse térmico resulta em crescimento linear. Por fora, uma planta de aparência frágil, mas por dentro, uma reserva de água protegida contra a evaporação agressiva. O protocolo de colheita deve seguir um ritmo mecânico. A técnica de corte e rebrote permite extrair biomassa continuamente. Remova as folhas externas regularmente. O centro da planta, ou meristema, continua a empurrar novo crescimento vertical. Outra opção é cortar uma seção inteira e avançar pela linha de plantio. Isso concede tempo para que as primeiras plantas do ciclo se regenerem. Para garantir segurança alimentar e diversidade no prato, alterne as cultivares lado a lado, folha de carvalho, romanas soltas e texturas crespas. Aqui existe um detalhe operacional. O plantio direto de sementes na sombra é possível? Sim, mas ineficiente. Em aceleração, ver-se-ia uma germinação esparsa e um estabelecimento lento das raízes. Se o objetivo é produtividade, o transplante é a única via lógica. Independentemente do método, a hidratação do solo deve ser constante. Não permita o ressecamento. A alface de folha foi desenhada pela evolução para nichos de luz parcial. É um cultivo rápido e indulgente. Comece forte com mudas prontas e a produção se torna autossustentável. Uma tesoura afiada e uma planta de crescimento contínuo. Isso garante a autonomia alimentar. O jantar deixa de ser uma compra e passa a ser uma coleta. Existem duas variedades frequentemente negligenciadas na produção doméstica: a endívia e a escarola. Elas não exigem o solo nobre sob sol pleno. Elas funcionam como máquinas biológicas adaptadas à penumbra. Onde outras hortaliças estiolam e perdem vigor, estas espécies prosperam. É a conversão de um canto improdutivo e sombreado em uma unidade de produção de biomassa comestível. A folha possui uma estrutura firme e um perfil de sabor adstringente, capaz de alterar a química de uma salada mista. Mas existe um gargalo logístico logo no início. Por que essa cultura não domina todos os canteiros? A resposta é a inércia inicial. Ao contrário das verduras de ciclo explosivo, a endívia e a escarola operam em marcha lenta. A semente funciona como uma cápsula de armazenamento compacta. Ela pode permanecer inerte no solo por 10 dias ou mais antes de ativar a germinação. Em modo acelerado, vê-se: o solo permanece imóvel, a umidade circula, mas o broto recusa-se a emergir imediatamente. É uma estratégia de sobrevivência.
não um defeito. Por isso, a engenharia do cultivo exige o início em ambiente controlado. A semeadura interna elimina as variáveis climáticas. Ao fornecer um substrato estéril e temperatura constante, o produtor não joga dados com a natureza. O resultado é o transplante de mudas robustas, que já superaram a fase crítica de mortalidade, direto para o local definitivo. Uma vez estabelecida no solo, a planta entra em regime de cruzeiro. A meia sombra reduz a evapotranspiração, mantendo a planta hidratada com menor aporte hídrico. O crescimento é linear. As cabeças, ou rosetas, se formam sem a necessidade de intervenção constante. Se o objetivo é o fluxo contínuo de recursos, a colheita deve ser cirúrgica. Removem-se apenas as folhas externas. O núcleo permanece intacto. Luz solar direta em excesso mata a produção. A fisiologia desta planta foi desenhada para operar em temperaturas baixas e luz difusa. O calor intenso do meio do verão não apenas estressa o organismo vegetal, ele desliga seus processos metabólicos vitais. Por isso, a sombra parcial se torna uma vantagem tática. Um canteiro com luz suave permite estender o ciclo de vida da cultura até o início do verão, quando o clima ainda é tolerável. Quando a temperatura sobe drasticamente, a planta ativa seu mecanismo de senescência e interrompe o crescimento. Isso é biologia básica. O objetivo aqui é extrair o máximo de biomassa antes que o calor vença. Iniciar o cultivo exige pouca infraestrutura. As sementes são grandes, robustas e fáceis de manipular. Uma imersão breve em água acelera a ativação enzimática, seguida pelo plantio direto no local definitivo. Por que evitar o transplante? Por causa da arquitetura subterrânea. Por fora, uma trepadeira vigorosa em busca de altura, mas por baixo da terra, um sistema radicular raso e extremamente sensível. Essas raízes ocupam os primeiros centímetros do solo. Isso significa duas vulnerabilidades críticas. Primeiro, qualquer perturbação mecânica causa choque severo. Segundo, a taxa de desidratação é altíssima. Se o transplante for inevitável, deve ser cirúrgico, sem expor as raízes ao ar. Mas a agronomia prática recomenda: escolha o local, semeie e não mexa mais. A gestão da água define o sucesso ou o fracasso da colheita. O solo deve permanecer com umidade constante, jamais encharcado. Aqui entra um detalhe logístico importante. A cobertura morta, ou mulching, atua como um escudo físico. Mesmo na sombra, onde a evaporação é menor, as raízes superficiais precisam dessa proteção extra contra oscilações térmicas. A planta economiza a energia que seria gasta na sobrevivência e a redireciona para o crescimento vertical. As ervilhas utilizam gavinhas sensíveis ao toque para escalar. Na maioria dos casos, o instinto biológico faz com que elas se fixem nas treliças sozinhas, garantindo suporte estrutural. Em observação acelerada, vê-se: a gavinha toca o suporte e se enrola em questão de horas. Ocasionalmente, um caule perde a referência vertical e cai no corredor. A correção é simples. Basta uma intervenção manual rápida, usando pequenos ganchos ou amarras para redirecionar o crescimento. Uma vez fixada, a planta retoma a ascensão mecânica. A produção ocorre em ondas sucessivas. A colheita deve ser diária assim que as vagens surgirem. Isso não é apenas coleta de alimento, é manipulação hormonal. Ao remover a vagem, você sinaliza para a planta que a reprodução falhou. A resposta biológica é imediata: produzir mais flores e mais vagens. Se deixar a semente amadurecer no pé, o ciclo se encerra e a planta morre. O resultado desse manejo agressivo são ervilhas com alta concentração de açúcares. Dê suporte vertical, controle a hidratação e um canto sombreado improdutivo
se torna uma fonte estável de calorias. 25 dias é o tempo médio para transformar uma semente minúscula em alimento denso. O rabanete é frequentemente subestimado, tratado como uma cultura secundária. Mas na agronomia prática, ele é o vegetal de emergência mais rápido disponível. Muitos produtores falham com esta raiz, não pelo cultivo, que é elementar, mas pela falta de logística no processamento pós-colheita. Por que ignorar uma fonte de biomassa tão rápida? O erro está na aplicação culinária. Trate os rabanetes jovens como matéria-prima versátil. Na fermentação em conserva, a acidez preserva a crocância celular. Ao assar as raízes, o calor quebra os compostos picantes, caramelizando os açúcares internos. O sabor torna-se manteiga e terra. Fatias finas em saladas não são apenas decoração, são hidratação e textura. O que antes era um excedente de jardim torna-se um recurso calórico essencial. Fisiologicamente, a planta é adaptável. O rabanete suporta a radiação solar plena. Porém, existe um risco biológico. O calor excessivo aciona o pendoamento. A planta entra em modo reprodutivo de urgência. A energia sai da raiz e sobe para as flores. O resultado é um bulbo lenhoso, fibroso, impossível de comer. Aqui entra a estratégia da sombra. Na zona de 2 a 4 horas de luz, o metabolismo da planta muda. O crescimento desacelera. É necessário recalibrar o cronograma. Adicione cerca de 2 semanas à data de maturação padrão. Esse ritmo lento não é um defeito, é tática. Você ocupa zonas de baixa luminosidade, onde outras culturas morreriam, e ainda garante uma colheita estável. A diversidade genética vai muito além da esfera vermelha comum. O catálogo de sementes oferece ferramentas específicas para cada solo. O Green Lobo apresenta uma estrutura interna cristalina e crocante. O Black Spanish possui uma casca espessa, com notas de terra e resistência ao frio. O rabanete melancia oferece pigmentação intensa, visualmente impactante. E existe o Daikon. De humilde, ele não tem nada. É um titã subterrâneo, uma raiz maciça, branca e pesada, capaz de perfurar solos compactados como uma broca biológica. Ao puxá-lo da terra, sente-se o peso real da produtividade. O planejamento de plantio segue a lógica da eficiência máxima. Semeie direto no solo. O transplante danificaria a raiz principal. A umidade deve ser constante para expandir as células do tubérculo. A sombra atua como um escudo térmico, reduzindo a evaporação. Em modo acelerado, vê-se. A folhagem se expande na superfície, enquanto o bulbo empurra o solo compactado, inchando dia após dia. Mas atenção ao ponto de extração. Quando a raiz atinge o diâmetro ideal, a colheita deve ser imediata. Se o clima esquentar, a planta bombeia compostos amargos para os tecidos. A textura crocante vira isopor. Por fora, uma folhagem discreta na penumbra, mas por dentro, uma conversão eficiente de minerais em comida. O rabanete é o agente secreto dos canteiros sombreados. Crescimento rápido, adaptação alta e retorno energético garantido. 2 a 4 horas de sol. Para a maioria das culturas, isso é uma sentença de morte por falta de energia. Para o espinafre, é o combustível ideal para operar sua maquinaria celular. Esta planta não busca o calor. Ela é uma especialista em eficiência de baixa luminosidade e alta resistência ao frio. O mecanismo biológico do espinafre é adaptado para converter radiação difusa em biomassa
comestível com extrema rapidez. No início da primavera, quando o solo ainda está frio, as raízes já começam a absorver nutrientes. No outono, enquanto outras espécies entram em dormência, o espinafre acelera o metabolismo. Mas existe um inimigo crítico: a temperatura elevada. Sob o sol direto do verão, a planta entra em modo de sobrevivência. As folhas perdem a textura tenra e acumulam compostos amargos. Ocorre o espigamento precoce. O caule estica verticalmente para produzir sementes antes que a planta morra pelo calor. A sombra parcial não é apenas conforto. É um escudo térmico que mantém a integridade das células. Por que a germinação falha com tanta frequência? A semente do espinafre apresenta um paradoxo. Visualmente, ela é grande e parece robusta, mas biologicamente, seu gatilho de ativação é lento. O embrião pode permanecer inerte no solo por até 2 semanas antes de romper a casca. Durante esse tempo, qualquer variação na umidade pode abortar o processo. O jardineiro amador desiste e replanta. O erro é a impaciência. Para contornar essa falha logística, a solução técnica é a germinação em ambiente controlado. Inicia-se o cultivo em bandejas internas. Isso elimina a variável do clima externo. As raízes se desenvolvem em substrato estéril, protegidas de pragas e oscilações térmicas. Quando a muda atinge estabilidade estrutural, o transplante é feito para o canteiro sombreado. A planta já chega ao solo com vantagem competitiva. A estratégia de colheita exige planejamento industrial. Não se planta tudo de uma vez. Isso cria um gargalo de produção onde toda a colheita amadurece simultaneamente e estraga. A técnica correta é o plantio sucessivo. Planta-se um lote pequeno. 7 dias depois, inicia-se o segundo lote. Cria-se uma linha de montagem verde. Em modo acelerado, vê-se: as folhas centrais se desenrolam e empurram as antigas para fora. O verde escuro indica alta concentração de clorofila. O solo permanece úmido e fresco. Essa rotação constante garante folhas novas perpetuamente. Corta-se a folha externa, a planta regenera o centro. Não é necessário tratar a planta com delicadeza excessiva. Ela precisa apenas de solo frio, luz indireta e um cronograma rígido. É possível semear direto no canteiro? Sim, mas o risco aumenta. A taxa de sucesso cai. O controle interno é a rota mais segura para garantir volume. O resultado final é matemático. Com um planejamento escalonado, um pequeno espaço de sombra torna-se uma fonte inesgotável de alimento fresco, independente da estação. O sistema funciona sozinho. Energia calórica estocada no escuro. Um tubérculo de batata representa exatamente isso. A maioria dos produtores não associa esta cultura às zonas de sombra, mas a tolerância genética da espécie supera as expectativas teóricas. Ela entrega resultados onde outras plantas colapsam por falta de fótons. É possível cultivar comida sem sol pleno? A resposta está na adaptação biológica. Pilhas de compostagem antigas provam isso. O calor da decomposição compensa a falta de radiação direta. Tubérculos esquecidos nessas pilhas frequentemente despertam. As raízes não apenas crescem, elas perfuram a biomassa em estratos, funcionando como um sistema de camadas, similar a uma lasanha orgânica. A planta ignora a luz suave e foca na nutrição disponível. Não é preciso uma pilha de compostagem complexa para replicar isso. O solo comum funciona. O processo é metódico. Na meia sombra, o crescimento vegetativo é constante, sem picos de aceleração. Em modo acelerado vê-se: as hastes sobem, as folhas se expandem para captar a luminosidade difusa
e o sistema se estabelece. Então surge o sinal tático. As flores aparecem. Para o observador leigo, é apenas botânica. Para o produtor focado em recursos, é o gatilho de ação. Aqui existe um detalhe logístico. Em zonas de baixa luminosidade, o objetivo muda. Não se busca o tubérculo gigante de escala industrial, pois a sombra alonga excessivamente o tempo de maturação. A espera não compensa o gasto energético. A meta agora são as batatas novas. Por fora, o solo parece intacto, mas por dentro, pequenos depósitos de amido estão prontos. A técnica de extração é cirúrgica. A mão penetra a terra úmida e localiza os nódulos. Extraem-se batatas de pele fina, com textura amanteigada e alta densidade nutricional. É um produto de qualidade superior, colhido antes da lignificação da casca. Após a retirada, cobre-se a base das raízes. O sistema continua operando. Pense nisso como um deslocamento de metas. Em vez de volume bruto, prioriza-se o ciclo curto e o sabor. A planta dita o ritmo. É uma troca justa para um canteiro sombreado. Você fornece o espaço. Ela fornece carboidratos frescos. A manutenção exige simplicidade. Plantio, irrigação básica e observação. Na sombra, a física joga a favor. A evaporação do solo é reduzida drasticamente, mantendo a umidade vital sem desperdício de água. Quando as flores surgirem, faça a verificação manual. Se os canteiros ensolarados já estão ocupados por culturas exigentes como tomates ou pimentas, a batata rentabiliza as zonas mortas do terreno. É o aproveitamento máximo da área disponível. Onde o tomate falharia, o tubérculo garante a reserva alimentar. Sombra e tomates. À primeira vista, uma contradição biológica. A planta exige energia solar maciça para converter luz em açúcar. Mas na agronomia prática, a seleção genética criou uma exceção. O segredo é a variedade determinada de arbusto. Estas plantas não foram desenhadas para o calor tropical ou dias intermináveis. Foram projetadas para arranques frios e ciclos de vida curtos. Por que os catálogos usam nomes geográficos específicos? Rússia, Nova York, Canadá. Não é marketing, é um indicador técnico de resistência. Um exemplo sólido é a variedade Glacier. O nome diz tudo. Se a etiqueta aponta para latitudes do norte, a planta possui o metabolismo necessário para operar com pouca luz e temperaturas baixas. Ela foi programada para funcionar sob estresse térmico. Esqueça as colheitas industriais de tonelagem recorde. O objetivo aqui é a eficiência de recursos. Trata-se de extrair uma produção respeitável de uma zona morta do jardim, onde a maioria dos cultivadores desistiria. Em aceleração, vê-se, o arbusto compacto se estabelece, floresce e define os frutos em uma janela de tempo rigorosa. Ele não desperdiça energia em expansão vegetativa inútil, cumpre a função biológica e encerra o ciclo sem exigir meses de radiação solar intensa. É a mecânica exata necessária para a meia sombra. Mas a logística de posicionamento é crítica. Imagine 2 canteiros disponíveis. Um recebe 2 horas de luz direta. O outro recebe 4 horas. O tomateiro de arbusto exige o assento prioritário de 4 horas. A diferença parece pequena, mas na bioquímica da planta, esses 120 minutos extras de exposição solar decidem entre a floração e o aborto do fruto. O impacto na maturação é visível a olho nu. Reserve a escuridão mais profunda para as folhas verdes. O espinafre sobrevive com o mínimo de lúmens. O tomate, no entanto, precisa capturar o máximo de radiação disponível naquele setor restrito. A manutenção deve ser espartana e direta.
Garanta um transplante estável e hidratação constante. O solo escurece com a umidade e as raízes trabalham. Deixe a genética fazer o resto. Por fora, um arbusto modesto e baixo, mas por dentro, uma fábrica de açúcares operando em regime de economia. O resultado visual não será uma parede verde impenetrável, mas ao examinar os detalhes, notam-se frutos vermelhos, densos e carregados de sabor. O gosto ácido e doce do verão, cultivado onde teoricamente nada deveria crescer, sem sacrificar os metros quadrados mais ensolarados da propriedade. A conclusão é técnica. Não descarte o cultivo de solanáceas apenas pela falta de luz plena. Selecione um determinante rápido, adaptado ao frio, e instale-o no canto mais luminoso disponível. Ele não vai dominar o espaço como uma planta trepadeira descontrolada. É um finalizador compacto e eficiente que cumpre a missão: colocar alimento no prato sem ocupar os terrenos nobres. 4 horas de luz direta. Para a maioria das culturas agrícolas de alto valor, isso seria uma sentença de morte. Mas não para o feijão arbustivo. Esta planta opera com uma eficiência energética surpreendente, adaptando-se a zonas onde o tomateiro jamais frutificaria. O metabolismo desacelera, mas não para. Por que insistir em cultivar na sombra parcial? A resposta está na otimização do espaço. Embora o ritmo de crescimento não acompanhe o de um campo aberto sob o sol do meio-dia, a biologia da planta compensa. Coloque-a no limite superior da luminosidade disponível em seus canteiros sombreados. O resultado é concreto. Vagens se formam. Considere estas plantas como operários constantes. São estruturas compactas, com uma janela de colheita previsível e volume suficiente para garantir a alimentação sem exigir o metro quadrado mais ensolarado da propriedade. A logística pode ser aprimorada com engenharia vertical. Imagine uma torre cilíndrica plantada inteiramente com feijões. A geometria impõe um problema. Apenas a face frontal recebe radiação solar em dado momento. A solução é mecânica. Basta rotacionar a estrutura 180 graus todas as manhãs. Esse hábito simples redistribui o recurso mais crítico do sistema. A face que estava na sombra ontem torna-se a face ativa hoje. Ao longo de 30 dias, cada lado da torre recebe exposição solar em metade do tempo total. Em modo acelerado, vê-se: as folhas se reorientam em segundos após a rotação, buscando maximizar a captação de fótons. A produção continua fluindo, provando que o feijão não necessita de exposição constante e brutal para gerar uma colheita respeitável. No solo, aplica-se a mesma tática territorial. Se o canteiro possui um gradiente de luz, uma borda clara e um fundo escuro, o posicionamento define o sucesso. Desloque os feijões para a extremidade mais iluminada. Deixe as faixas de penumbra profunda para verduras de folhas resistentes. Esse ajuste de posicionamento, muitas vezes de apenas alguns centímetros, impulsiona a floração e o enchimento das vagens sem alterar a infraestrutura da estufa. A manutenção é descomplicada, mas exige precisão hidrológica. Raízes de feijão não toleram saturação. Por fora, o solo pode parecer seco, mas por dentro, a umidade deve ser constante, nunca excessiva. Em canteiros de baixa luminosidade, a taxa de evaporação é reduzida. A água não escapa para a atmosfera com a mesma velocidade. Isso altera o protocolo de irrigação. Em vez de nebulizações superficiais frequentes, opte por irrigações profundas e espaçadas. O objetivo é hidratar o sistema radicular sem criar um pântano anaeróbico que favoreça o apodrecimento. Monitore o surgimento das flores. Assim que as vagens começam a se formar, estabeleça um ritmo de extração.
A colheita deve ser agressiva. Verifique as plantas frequentemente e colha os frutos jovens. Vagens finas e tenras possuem a melhor textura e sabor. Mas isso não é apenas culinária, é sobrevivência biológica. Ao remover a vagem imatura, você aciona um mecanismo de resposta na planta. O objetivo dela é reproduzir-se através de sementes maduras. Ao frustrar esse objetivo, você força o organismo a lançar uma nova onda de flores. Na meia sombra, essa abordagem de colher cedo, colher sempre, funciona como um multiplicador de rendimento. Se você reservava esta cultura apenas para os locais mais brilhantes, libere esse espaço. O feijão arbustivo prospera na luz difusa ou em torres rotativas, onde cada lado tem seu turno. Plantas compactas, pouca intervenção, vagens garantidas. A produtividade se mantém, mesmo nas margens do jardim. Produtividade em zonas de baixa radiação. Normalmente, a falta de luz direta condena o cultivo a um rendimento medíocre. Mas existe uma exceção botânica capaz de converter fótons escassos em biomassa útil. Estamos falando do canto das ervas, especificamente do manjericão. Na agronomia convencional, ele é tratado como uma cultura exigente de sol pleno. Por que arriscar o plantio na sombra parcial? Porque a plasticidade biológica desta espécie permite adaptação. Sob luz difusa, a planta altera sua estratégia. Em vez de queimar energia tentando resfriar as folhas sob o sol escaldante, o manjericão foca na manutenção da estrutura. Ele mantém o turgor celular. Ele preserva a forma. Se o objetivo for a produção de flores para suporte ecológico, a sombra se torna um aliado técnico. O destaque operacional vai para a variedade manjericão azul africano. African Blue. Ele não se comporta como uma erva anual frágil. Ele atua como uma perene robusta. A resistência ao corte mecânico é elevada. O processo é visível a olho nu. Remove-se a parte aérea com uma poda severa. A planta não entra em choque. O sistema vascular redireciona a seiva e, em poucos dias, novos meristemas rompem a casca. Eu executei o corte 2 vezes. A resposta foi um surto de crescimento imediato. É o tipo de resiliência necessária quando o recurso solar é limitado. Por fora, um canteiro sombreado e aparentemente estático. Mas por dentro, um ponto focal de atividade biológica intensa. Em observação próxima, percebe-se o tráfego de polinizadores. As flores roxas funcionam como sinalizadores visuais. Abelhas pousam, coletam néctar e transformam uma área morta do jardim em um centro de biodiversidade. Se observado em aceleração, o movimento é constante. O inseto não distingue se está no sol ou na sombra. Ele busca o recurso disponível. A diversidade genética permite ocupar cada centímetro cúbico disponível. O manjericão grego colunar cresce verticalmente, como um pilar arquitetônico, economizando espaço lateral. O manjericão tailandês projeta aglomerados florais carregados de compostos aromáticos. Variedades de folhagem clara, como o pesto perpétuo, refletem a pouca luz ambiente, criando contraste visual técnico. O tulsi, ou manjericão sagrado, adiciona variação química ao conjunto. Ao misturar cultivares, metade do canteiro se torna produtivo. Cada variedade cumpre uma função logística específica no preenchimento do espaço. O protocolo de manejo na sombra é direto. Primeiro, permite-se o estabelecimento total das raízes. Segundo, realiza-se a colheita cirúrgica. Não se deve temer o corte decisivo quando a planta estiola em busca de luz. O corte
estimula a ramificação lateral. Você não está forçando a planta a agir como uma cerca viva sob radiação intensa. Você permite que ela se estabilize em um ritmo de crescimento sustentável. O resultado final é eficiência de recursos. O produtor obtém cor, óleos essenciais e colheitas frequentes. Tudo isso sem ocupar os metros quadrados mais valiosos e ensolarados do terreno. O sistema funciona. Fragrância intensa e colheitas constantes. Isso geralmente exige a luz solar mais agressiva do terreno. Mas existe uma exceção botânica. Se há uma cultura que funciona melhor com redução de lúmens, é o coentro. Por que o coentro falha no sol pleno? A resposta está no mecanismo de sobrevivência da planta. O calor excessivo aciona um gatilho biológico de emergência. A planta entende que vai morrer e precisa se reproduzir rápido. O resultado é o pendoamento precoce. O caule central dispara verticalmente. A energia que iria para as folhas é desviada para a produção de um pendão floral. Em questão de dias, a planta deixa de ser um alimento e vira uma estrutura fibrosa e amarga. Mova o cultivo para a sombra parcial e a fisiologia muda. A temperatura do solo cai alguns graus. Isso desativa o sinal de pânico. A planta se acalma. O foco metabólico volta para a produção de biomassa foliar. A taxa de crescimento celular diminui, mas o ganho em qualidade é imediato. Você obtém folhas largas, comestíveis e livres do sabor metálico, do estresse térmico. Se conseguir uma variedade genética de pendoamento lento, a janela de colheita aumenta ainda mais. A logística aqui é simples: plantar e cortar. Deixe o sistema radicular se estabelecer na terra fresca. Em seguida, inicie a extração frequente. Se o calor aumentar e a planta parecer desgastada, um corte de poda estratégico estimula a regeneração dos tecidos. A sombra mantém a umidade no solo por mais tempo, impedindo que o coentro inicie sua corrida vertical para o céu. A salsa opera na mesma frequência logística. Embora seja menos propensa ao pendoamento explosivo do coentro, ela reage positivamente à luz difusa. Seja a variedade lisa ou crespa, a biologia é idêntica. Ambas funcionam como máquinas de processamento de luz indireta, mantendo a qualidade das folhas sem exigir manutenção constante. Aqui existe um detalhe econômico importante. Na sombra, você troca velocidade por estabilidade. O coentro e a salsa não vão crescer explosivamente como fariam sob radiação intensa, mas também não vão queimar e morrer em 2 semanas. Esse ritmo mais lento é uma vantagem tática. Ao invés de um ciclo de abundância excessiva seguido de escassez total, cria-se uma linha de fornecimento contínuo. Corte os caules externos regularmente. Mantenha a estrutura da planta limpa. Em aceleração visual, veria-se as folhas novas preenchendo os espaços vazios ciclicamente. Se os pontos mais quentes do terreno transformaram seu coentro em uma cultura falida, mude a estratégia. Use o palco sombreado. Plante, deixe enraizar e aproveite um período vegetativo estendido antes que a planta pense em florescer. Enquanto isso, a salsa continua produzindo como um mecanismo confiável, simples, estável e funcional. O canto escuro do jardim deixa de ser espaço morto e vira um ativo produtivo. Um canto de baixa luminosidade não é espaço morto. É um recurso estratégico. Isso é exatamente o que define a função de uma zona de ervas na sombra. Por que a cebolinha verde prospera onde outras falham? A resposta está na biologia da conservação de energia. As cebolinhas são a variante tolerante da família.
Alioideae. Cebolas de cabeça, sejam roxas, brancas ou chalotas, exigem radiação solar intensa. Elas operam como baterias biológicas, necessitando de energia maciça para compactar açúcares e amidos no subsolo. Sem sol pleno, o mecanismo trava. A planta não atinge o tamanho crítico e o bulbo não se forma. A cebolinha verde ignora essa etapa de armazenamento subterrâneo. O objetivo dela é folhagem imediata e utilizável. De perto, percebe-se a estrutura tubular das folhas. Elas funcionam como painéis coletores verticais, captando luz difusa com eficiência máxima. Em vez de enterrar recursos, a planta entrega biomassa tenra diretamente na superfície. Corte hoje, use hoje. Isso dita a logística do plantio. Reserve os setores de alta insolação para as variedades que precisam acumular energia na raiz. O canto sombreado, geralmente desperdiçado, torna-se território exclusivo da cebolinha. Na agronomia prática, o processo é binário: plantar e cortar. O ritmo de produção muda aqui. Na sombra, o metabolismo vegetal desacelera. O crescimento não é explosivo, é constante. Pense em um gotejamento contínuo de recursos, não em uma inundação repentina. Para a culinária diária, isso é uma vantagem tática. A colheita fica espaçada naturalmente. O fornecimento de sabor suave e picante torna-se previsível e gerenciável. Caminha-se até o canteiro, corta-se um punhado, retorna-se à cozinha, sem drama, sem esperar meses pela maturação de um bulbo subterrâneo. Se a operação exige rotina, inicie um pequeno lote e trate-o como um banco de guarnição vivo. Por fora, o corte parece uma lesão traumática, mas por dentro, os tecidos meristemáticos no centro da planta iniciam o reparo imediato. O tufo se preenche novamente. Se preferir uma estética limpa, arranque a planta inteira e replante para manter a linha de produção em movimento. A adaptação à sombra permanece robusta em ambos os cenários. O sabor mantém a integridade química, brilhante, verde, versátil. A manutenção exige disciplina mínima. O solo deve permanecer úmido de forma homogênea. Aqui, a falta de sol joga a favor do produtor. A evaporação diminui drasticamente. O risco de desidratação cai. Evite apenas o encharcamento excessivo. Em modo acelerado, vê-se: o solo retém a cor escura da umidade por dias, enquanto as hastes verdes se alongam lentamente em direção à luz indireta. Não é necessário forçar o crescimento de bulbos gigantes. O foco é a manutenção de um estande produtivo amigável. O retorno vem em cortes rápidos para ovos, caldos, refogados e saladas. No final das contas, a cebolinha verde converte áreas de sombra em linhas de produção de alimento. Elas pulam a fase de bulbificação ávida por sol e entregam colheitas repetidas daquele sabor característico. As variedades de cabeça ficam na luz. As folhas verdes dominam a sombra. A eficiência do jardim atinge 100%. Sabor fresco e textura crocante. Isso não é apenas um objetivo culinário, é a consequência direta de um processo biológico controlado. A couve não exige sol pleno. Ela é uma máquina de conversão de biomassa, projetada para operar na penumbra, encaixando-se perfeitamente em zonas de meia sombra. A eficiência metabólica desta planta atinge o pico quando as temperaturas permanecem abaixo de 24 graus Celsius. Por que a proteção contra o sol da tarde é crítica? Porque o calor excessivo interrompe a síntese de açúcares e endurece as fibras. A luz filtrada, ou um período de 3 a 4 horas de radiação direta, é o combustível suficiente para manter o crescimento sem ativar os mecanismos de defesa que tornam a folha amarga. Trate a couve como o que ela é, um ativo fundamental da estação fria. A logística de plantio exige precisão no calendário.
Para a primavera, o transplante das mudas deve ocorrer de 4 a 5 semanas antes da última geada prevista. No outono, a semeadura recomeça assim que o calor extremo diminui. A planta possui uma resistência genética robusta. Mudas jovens ignoram congelamentos leves. Elas simplesmente pausam e retomam o crescimento. As estações de transição são as janelas operacionais ideais. O espaço físico determina a saúde da colheita. O protocolo exige de 20 a 30 centímetros entre plantas e de 45 a 60 centímetros entre as linhas. Se a meta for a produção rápida de folhas jovens para a salada, o corte ocorre em 25 a 30 dias. Para folhas adultas com estrutura completa, o ciclo se estende de 55 a 75 dias, variando conforme a genética da semente. Esse espaçamento não é uma formalidade estética, é uma medida sanitária. A distância correta reduz a pressão de pragas e garante que o fluxo de ar seque a umidade excessiva entre as folhas, prevenindo a proliferação de fungos. As necessidades do solo são diretas: umidade constante e drenagem eficiente. Por fora, o solo parece apenas úmido, mas por dentro, a cobertura morta nivela as oscilações hídricas, permitindo que as raízes absorvam nutrientes sem interrupção. O estresse hídrico ou térmico obriga a planta a concentrar energia na sobrevivência, resultando em sabor ruim. O objetivo é evitar oscilações. Existem 2 erros técnicos comuns que devem ser eliminados. Primeiro, o plantio no auge do calor de verão resulta em folhas fibrosas e amargas. A solução é restringir o cultivo às janelas de primavera e outono, utilizando a sombra da tarde como escudo térmico. Segundo, o adensamento de mudas. Plantas muito próximas competem por luz, esticam os caules e tornam-se fracas. Mantenha o espaçamento de 20 a 30 centímetros e faça o desbaste cedo. A colheita funciona como um sistema contínuo. A remoção das folhas externas estimula o meristema central a continuar produzindo. Aqui existe um detalhe químico vital. Se uma geada leve atingir o canteiro, não há perda. A planta converte amidos armazenados em açúcares para proteger suas células do congelamento, o que torna o sabor visivelmente mais doce após o frio. Para a logística de armazenamento, lavagem, centrifugação para remoção total da água e refrigeração imediata. A durabilidade é alta, permitindo o consumo gradual ao longo de uma semana. No fim das contas, em um jardim sombreado, a couve atua como a âncora de produtividade. Com umidade estável e gestão correta do tempo, ela fornece alimento denso, onde outras culturas falhariam. 3 horas de radiação solar. Isso é o combustível mínimo para manter este motor biológico em funcionamento. A hortelã não exige a intensidade plena que queima outras culturas. Ela possui uma adaptação celular eficiente para ambientes de meia luz. Enquanto tomates e pimentas entrariam em colapso metabólico na sombra, a hortelã ajusta sua taxa de fotossíntese e continua a gerar biomassa. Isso a torna uma ferramenta tática para o preenchimento de áreas mortas no jardim, bordas de canteiros, bases de muros ou sob a copa de árvores densas. Onde a luz é escassa, esta planta domina o território. Sendo uma espécie perene, a logística de plantio é executada uma única vez. O sistema radicular se estabelece e sobrevive aos ciclos sazonais, hibernando no inverno e reativando a produção na primavera. O espaçamento técnico recomendado é de 45 centímetros entre as mudas. A princípio, parecem isoladas, mas no subsolo, estolões horizontais avançam através da terra, conectando os pontos. Em poucas semanas, o espaço vazio desaparece. Forma-se um tapete verde denso, uma monocultura compacta, pronta para a extração contínua de folhas. A planta reage ao dano físico com crescimento acelerado.
Ao aplicar o corte nos caules, aciona-se um mecanismo de regeneração agressivo. Em modo acelerado, vê-se: os tecidos cicatrizam e novos brotos laterais explodem em questão de dias. Para o produtor, isso significa múltiplos ciclos de colheita na mesma temporada. O solo deve manter uma riqueza nutricional elevada e umidade constante, mas existe um detalhe técnico crítico. A hortelã precisa de hidratação, não de inundação. A drenagem deve ser absoluta. Sem o escoamento rápido, as raízes sofrem anoxia e o sistema entra em falência. 2 erros operacionais são frequentes e devem ser eliminados. Primeiro, a falta de contenção física. Por que a hortelã é considerada uma praga por muitos? Porque o objetivo dela é a expansão total. Se plantada diretamente no solo aberto, as raízes invadem a zona de outras culturas, competindo por recursos. A solução é engenharia simples. Cultive em vasos, jardineiras ou instale barreiras subterrâneas rígidas. Você não está apenas plantando, está contendo um avanço territorial. Segundo erro, o excesso hidráulico. Se o prato do vaso retém água ou o canteiro permanece saturado, cria-se o ambiente perfeito para patógenos fúngicos. A regra é clara: solo úmido, nunca pantanoso. O ciclo da água deve ser de entrada e saída rápida. A colheita segue um cronograma químico preciso. O corte deve ocorrer imediatamente antes da floração. Neste estágio, a concentração de óleos essenciais nas folhas atinge o pico máximo. Se a planta emitir botões florais, a energia é desviada para a reprodução e o sabor degrada. Ao notar os botões, uma poda drástica é necessária. Isso reseta o ciclo biológico, forçando a planta a voltar ao estado vegetativo de produção de folhas macias. Para a logística de armazenamento, a eficiência varia. Curto prazo, envolva os caules em celulose úmida e refrigere. A turgidez celular se mantém por dias. Longo prazo, desidratação em local ventilado ou congelamento criogênico das folhas. O aroma e os compostos ativos permanecem estáveis para uso futuro. Em um planejamento agronômico de sombra, a hortelã desempenha múltiplas funções simultâneas. É uma fonte culinária confiável, cobertura de solo e âncora perene de baixa manutenção. Com poucas horas de luz e uma fronteira física delimitada, ela converte recursos básicos em produto final. Chás, extratos para molhos, base para saladas. Mantenha o nível hídrico equilibrado e as tesouras afiadas. É uma fábrica de sabor que opera no escuro. 800 gramas de biomassa branca. Essa é a meta de produção da couve-flor. Uma cultura que não tolera pressa nem calor excessivo. A sombra parcial funciona aqui como um regulador térmico vital. Sob luz difusa, o metabolismo da planta se estabiliza. O objetivo biológico é claro: manter a inflorescência densa, fechada e pálida. Se exposta ao sol pleno e agressivo, a estrutura entra em colapso. Os ramos se separam, a textura se perde e a planta inicia o processo de floração precoce. Na agronomia prática, isso significa perda total do valor comercial. O segredo reside no equilíbrio hidrostático. A couve-flor exige umidade constante no solo para transportar nutrientes pesados até o topo. Em ambientes sombreados, a evaporação diminui. A planta cresce em ritmo lento, mas estruturado. Ela constrói tecido, camada por camada, resultando em cabeças sólidas que lembram estruturas de concreto biológico. Quando a temperatura ambiente sobe, a sombra protege o sistema vascular do estresse térmico. O resultado final é uma colheita limpa, crocante e livre de amargor. Não é necessário monitoramento constante, apenas um canto protegido onde a luz não queima e o solo mantém a carga hídrica. É a prova técnica
de que a ausência de sol direto pode ser um ativo estratégico, não um problema logístico. Mas a paciência exige outra escala com as couves de Bruxelas. Estes são os operários de ciclo longo do jardim. Por que investir tempo em uma planta tão demorada? Porque a densidade calórica compensa a espera. Enquanto outras variedades aceleram e morrem, a couve de Bruxelas constrói uma torre vertical. O caule principal sobe, empilhando dezenas de nódulos axilares que se tornarão o alimento. A sombra parcial mantém a temperatura baixa durante o longo período vegetativo. Isso é crucial. Em modo acelerado, vê-se: as folhas laterais alimentam o talo central, onde pequenos botões verdes começam a inchar. O calor excessivo faria com que esses botões se abrissem, tornando-se folhudos e inúteis. A luz suave os mantém compactos, esféricos e duros. Com a chegada do frio, ocorre uma reação química interna. A planta converte amidos armazenados em açúcares simples para evitar o congelamento dos tecidos. O sabor se altera drasticamente. Fica adocicado. A cor verde escurece, indicando concentração de clorofila e nutrientes. Não é preciso intervenção humana. O caule robusto suporta a carga sem ajuda. Ao final do ciclo, obtém-se uma coluna repleta de alimento concentrado, provando que a zona de sombra é altamente produtiva. No subsolo, a estratégia muda com as cenouras curtas. Elas foram desenhadas geneticamente para eficiência espacial. Ao contrário das variedades longas que perfuram o solo em busca de lençóis freáticos, estas concentram energia na superfície. Elas incham, ficam esféricas. Por fora, uma folhagem verde comum, mas por dentro, raízes arredondadas acumulando reservas de água e açúcar. A sombra preserva a umidade do solo, criando o ambiente ideal para a expansão celular da raiz. O sabor torna-se suave, perdendo a adstringência comum em raízes estressadas pelo calor. A folhagem superior permanece exuberante, realizando fotossíntese com a luz disponível sem pressa para completar o ciclo. Essa morfologia compacta resolve problemas logísticos. Recipientes pequenos, sacos de cultivo ou caixas elevadas com pouca profundidade tornam-se aptos para a produção. Ao arrancar a planta, percebe-se a eficiência do sistema. A pele é lisa, a cor é vibrante. Cada unidade é um reservatório de nutrientes que não exigiu grandes volumes de terra para se formar. Em canteiros sombreados, essas raízes compactas demonstram que a produção de alimento depende mais da adaptação genética do que da intensidade luminosa. Os nabos seguem a mesma lógica de resistência. Eles lidam com a escassez de luz através de um crescimento calmo e uniforme. O sistema radicular forma bulbos lisos e pálidos sob uma copa de folhas macias. Na sombra parcial, o ritmo biológico desacelera apenas o suficiente para melhorar a qualidade do tecido. As raízes ficam mais doces. As folhas, que em pleno sol ficariam fibrosas e duras, mantêm-se tenras e comestíveis. O resultado é uma planta de duplo propósito: alimento acima e abaixo da terra. É uma cultura de segurança alimentar, confiável, equilibrada. O bulbo oferece crocância e um sabor terroso suave, ideal para processamento em sopas ou assados para conservação calórica. As folhas verdes garantem o aporte de minerais imediato. O nabo não exige complexidade. Dê a ele um espaço protegido, umidade constante e o mecanismo biológico fará o resto, preenchendo cada centímetro do canteiro sombreado com comida real. O ciclo de transmissão de dados está completo. A permanência até o último segundo